Bom dia a todos, os amigos presentes no teatro, aos amigos que nos assistem através do canal FEP. Reforçando o convite do nosso Sérgio, torne-se membro do canal, em especial você que nos assiste online, com certeza já gosta do nosso canal. Então, convidamos, e aos amigos aqui também presentes, seja membro do canal, vamos ajudar a impulsionar, vamos ajudar a levar ensinamentos para mais longe possível, porque todos nós estamos vivendo dias inquietantes. Estamos vivendo inseguranças diversas, necessidades outras, conflitos emocionais, sociais, psicológicos. Vi que temos crianças hoje no teatro, enquanto pais, enquanto avós. Quantas vezes, ao olhar para uma criança, a gente pensa, será que eu estou educando certo? Que tipo de homem ou mulher se tornará logo mais? Tudo isso nos deixa inquieto. Estamos vivendo tempos sem rumos. Alguns de nós dizemos que não cremos em nada. Outros dizemos crer em Deus, mas a nossa vida, o nosso comportamento mostra exatamente o contrário. E graças a Deus, temos aqueles que creem, vivem o que creem e nos ensinam. E a vida é assim, uma interação de opostos. Parece uma balança em desequilíbrio. E isso é tão notório que nós estamos numa vivência tão estranha que falamos numa mesma frase. Dizemos que cremos, eu acredito muito em vida após a morte, eu acredito em Deus, e na mesma frase nós conseguimos nos contradizer, e tudo isso sem nos darmos conta. Falamos sobre respeito ao ser humano, cuidado sobre o nosso planeta, mas agimos de forma contrária. Jornal Mundo Espírita, que convido também os senhores a conhecer, ele está no portal feparaná.com.br, aí tem uma página que diz Jornal Mundo Espírita, clica lá, é de graça, e fica sabendo o que está acontecendo no movimento espírita do Paraná, do mundo, e nós temos vários artigos. E um deles diz assim, para os que não, esse está em junho de 2022, para os que não reconhecem e não estimam a vida, o amanhã não existe, e tem todas as justificativas de despejar todos os anos nos oceanos do mundo mais de 12 milhões de toneladas de plástico usados e milhares de galões de lixo radioativo. Para os que não veem real significado no ser humano, justifica o envio dos exércitos através das fronteiras, entrando na terra e na casa dos habitantes de outra nação. Para os que desprezam a vida, não há pudor moral em determinar o lançamento de míssil sobre prédios residenciais, hospital, escola, pois destruir é o que interessa. E muitos de nós que fazemos esse tipo de coisa, dizemos crer e fazer em nome de Deus. Outras vezes nós, inclusive nós espíritas, ao lermos noticiários que de alguma forma nos choca,
Dizemos, mas, meu Deus, por que não mata uma pessoa dessa? Essa pessoa merece a morte. Onde é que está Deus que não está vendo isso? Quando nós nos colocamos nessa posição, dizemos crer em Deus, mas estamos agindo como quem não crê. Porque queremos tomar nas mãos a solução de problemas que não nos competem. E normalmente é desejando já que o outro morra. Não, mas eu creio muito em Deus. Nos nossos lares, desses crentes em Deus, muitos de nós cultivamos ódio racial, violência sexual, intolerância religiosa e o tão atual violência doméstica. Mas eu creio em Deus. Mas há também, graças a Deus, os lares onde reina a fraternidade, a tolerância e a amizade. E assim nós vamos procurando entender esse posicionamento distinto de cada pessoa frente a determinadas situações das quais vive. Tem pessoas que, ao olhar uma semente, ela vê um lixo. Outra vê uma horta, vê um pomar, mas tem aquele que, ao ver a semente, ele vê uma floresta inteira. Não responda, apenas reflita. Você se encaixa onde? Porque aqui é para nós, não é para o vizinho, não é para quem ficou em casa. Se somos nós ouvindo, se somos nós falando, é para nós. Os dias, eles são inquietantes porque nós estamos sem bússola, nós estamos sem norte. Porque se o tivermos, seja na qual medida for, apesar dos receios naturais, nós caminharemos com mais segurança. E como ter esse norte? Como adquirir segurança para caminhar em tempos escuros? Vamos refletir sobre o capítulo 24 do livro Coragem, Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, capítulo Oração e Atenção. Oraste, pediste, acaba com quaisquer inquietações, com qualquer inquietação, e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto à indicação do alto. Em outras palavras, se você orou, se você pediu a Deus ajuda, pronto, acerene o coração. Ele já ouviu, você já falou para ele o que está acontecendo, como que você está se sentindo, relaxa, acerena. Eu não sei quanto a você, mas quando eu oro pedindo ajuda, eu não fico esperando assim grandes demonstrações espetaculosas, nem espero. Mas eu espero uma resposta rápida. Estou com pressa. Veja, eu estou com problema, estou com dificuldade, tanto que eu estou orando pedindo ajuda, então eu espero que seja rápida a resposta. Vivemos dias de ansiedade. Eu estava ali vivendo instantes inquietantes, porque o tempo estava passando e não estava acontecendo. Quando nós mexemos com mídias, é assim que é. É preciso se adequar. Eu já estava aqui orando, dizendo, escuta, dá para ligar aí o negócio, começar a falar. São dias inquietantes, são processos ansiosos das quais nós vivemos e não nos damos conta. Isso é pior. Porque quando a gente diz, não, eu sou ansioso, que tem muitas pessoas que dizem, não, eu sou muito ansioso mesmo, como se isso fosse virtude. Porque se eu descubro que eu sou ansiosa, eu vou pedir ajuda. Não vou espalhar, eu vou procurar ajuda, porque é um processo de desequilíbrio. Mas se eu já acho que é uma virtude, veja, já estou desequilibrada em grau altíssimo. Então,
Quando nós fazemos esses pedidos e já ficamos esperando uma resposta, é preciso entender que elas raramente acontecem. E o Emmanuel está dizendo que nós precisamos ter serenidade. Porque o que é que a gente faz? Bom, eu orei e pedi, não aconteceu nada. Aí eu começo a pedir. E eu peço o dia inteiro. Sem fazer silêncio para ouvir a resposta. Porque a resposta não vem de maneira, como ele diz aqui, demonstrações espetaculosas. Não vem retumbante. Para ouvir a resposta de Deus é necessário acerenar o coração. Se não acereno o coração, não acereno a mente, o sinal vem e eu não vejo. A resposta acontece e eu não sei. Se nós oramos pedindo algo e pedindo para algo, né? Às vezes, porque se eu falo para Deus, Deus não é um ser, não é uma coisa que eu possa especificar. Se eu oro para um santo, da devoção da pessoa, se eu oro para Jesus, se eu oro para o meu anjo da guarda, veja que, e eu ainda assim continuo ansiosa, mesmo depois de ter orado, isso significa que a minha oração não me deu aconchego nem paz. E isso é tão verdadeiro que nós oramos e aí a gente fala assim para uma pessoa conhecida: ai, fulano, ora por mim. Nem eu acreditei na minha oração, tanto que eu estou pedindo para o outro orar. A gente faz isso. Ai, tá tão ruim a coisa, ore por mim. Veja, se nem eu acreditei, como é que Deus vai acreditar no que a gente está falando? Como é que o meu anjo da guarda vai acreditar? Nós não vamos ler em evangelho nenhum Jesus chegando para os 12 e dizia: orem por mim porque eu estou preocupado. Jesus tem fé irrestrita em Deus. É claro que nós não temos. Isso é Jesus. Então é muito natural que nós peçamos para que para os outros orem por nós, que nós oremos pelo outro, mas é preciso crescer. É preciso começar a desapegar. Não tem como eu dizer: olha, você pode orar lá para Jesus e dizer para ele que eu sou gente boa, que eu estou precisando de ajuda. Gente, isso é uma coisa minha e dele. Eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Nesse momento, é válido pedir? É. Mas é preciso que nós comecemos a tomar o controle dessa nossa relação com Ele, que é de intimidade. Porque quando nós pedimos, muitas vezes, a mesma coisa, significa que nós não entendemos Deus. Que nós achamos que o Deus está lá fora. Ele não me ouve. Mas, na verdade, Deus está dentro de cada um de nós. Ele ouve, sim. Acontece que o tempo dele é diferente do nosso. E aí começa um outro drama. Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, ele diz: vinde vós que desejais crer, os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Santo Agostinho está convidando aqueles que querem crer, não aqueles que creem, que já creem. Mas a grande questão nesse convite de Santo Agostinho é: quanto de verdade que nós queremos crer? Na maioria das vezes, nós queremos pedir, no pedido nós queremos a resposta e nós queremos a solução. Porque crer vai demandar muito trabalho.
vai demandar um tempo que eu não tenho. Porque para eu crer, eu preciso refletir muito sobre. E para nós refletirmos sobre, vai um bom tempo. Porque nós temos que caminhar por vários ângulos diferentes daquele determinado assunto para chegarmos a um denominador comum. Chegando naquele denominador, ele vai exigir mudança de atitude, que demora mais ainda do que a reflexão. Porque não basta dizer, por exemplo, nossa, eu a partir de agora vou ser gente boa. Não é porque eu disse que eu já me tornei. É um processo. Isso eu não estou afim, porque leva muito tempo. Eu prefiro mesmo pedir e que Deus faça. Santo Agostinho diz: Espíritos celestes vêm nos anunciar grandes coisas. A Terra nos oferece um dos tipos de mundo expiatório. Serve de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Esse parágrafo ele é muito bom para nós entendermos o porquê das dificuldades que todos nós enfrentamos. Nós vivemos em um planeta expiatório. Somos espíritos rebeldes às leis divinas. Ao mesmo tempo, nós lutamos com a maldade humana, com a maldade dos homens. Nós sofremos e nós infringimos essa maldade. Nenhum de nós é vítima de nada. Todos nós lutamos com a inclemência da natureza. Furacão, intempéries, vulcões, tudo. Mas Santo Agostinho nos diz que, todavia, a justiça humana está sempre acompanhada pela bondade e misericórdia divina. Deus, como um pai que corrige o filho com muito amor, ele nos proporciona trabalho, oportunidade de desenvolver a inteligência e o sentimento. Ao mesmo tempo em que nós sofremos, nós aproveitamos para desenvolver qualidades do coração e inteligência. Nas infinitas moradas na casa do Pai, a nossa morada é resultante dos nossos méritos. Se formos dóceis às suas leis, evoluiremos mais rápido. Iremos para um planeta com melhores condições. Ou teremos a bênção de permanecer aqui, que é um planeta que está passando para um mundo de regeneração. Ser dócil não significa apenas obedecer às leis, mas sim entendê-las. Elas têm que fazer sentido, porque eu só me torno dócil a alguma coisa quando essa coisa faz sentido, quando ela me cativa. E aí está a necessidade do desenvolvimento da inteligência e da moral. Para que tudo isso aconteça, nós temos que começar crendo em Deus e que Ele nos assiste. Livro dos Espíritos, questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma, num anunciado, numa evidência que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem
e a vossa razão responderá. Os espíritos dizem, use as premissas que você usa nas suas ciências. Não há efeito sem causa. É uma lei da física, inclusive a lei de ação e reação. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem, foi feito por Deus. Quando nós lemos um livro, muitas e muitas vezes, nós não paramos para refletir sobre o tema que foi escrito. E menos ainda, nós procuramos entender o viés literário daquele autor. Uma vez a amiga perguntou para mim assim, Mari, você reparou que na coleção Nosso Lar, do Espírito André Luiz, ela falou, você reparou o progresso que houve na escrita do André? Eu acredito que ele reencarnou entre algumas daquelas obras. Eu já tinha lido todas, eu acho que mais de uma vez. E não tinha percebido isso, porque eu lia por ler. Quando ela falou aquilo, eu falei, eu vou ler tudo de novo. Eu não sei se ele reencarnou, mas o que eu sei é que há uma evolução grande entre as primeiras escritas e as últimas. Nós temos pessoas que elas estudam artes, elas produzem críticas, analisam sobre obras, mas no fundo elas não entendem o que o pintor, o escritor, o poeta trazia na sua alma no momento em que ele criou a sua obra. E assim somos nós. Nós somos míopes das obras de Deus. E por não entender as obras desse grande Criador, nós não damos valor. Nós destruímos, poluímos, desmatamos, jogamos lixo na rua. Fazemos pouco caso da nossa vida e da vida do outro, sem nos darmos conta que nós somos obra desse grande Criador. Quando nós nos colocamos na posição de destruir uma obra, significa que nós não entendemos, que nós não acreditamos na existência do Criador da obra a ponto de respeitar aquela obra. Seria impossível dizer que acreditamos em Deus e não darmos valor à vida, ao planeta, que é a nossa casa. Livro dos Espíritos, questão 17. Não é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Deus coloca um limite no conhecimento humano e em nossos órgãos de percepção. Os nossos 5 sentidos não são suficientes para nós entendermos Deus. Nós lemos que nos falta o sentido. É um sentido específico. Nós somos limitados, mas existem coisas que, mesmo nós não vendo, e na maioria de nós não entendendo como é que a coisa funciona, nós acreditamos. Por exemplo, nós temos a luz ultravioleta. Nós não vemos, mas nós sabemos que ela existe e acreditamos nela. Nós temos os decibéis, que é um som que, inclusive, pode nos prejudicar a saúde. A gente acredita. Tem níveis dele que a gente não ouve, mas a gente sabe, eu acredito. Eu não vejo os elétrons, mas eu sei que se eu apertar um botão, vai acender uma luz. Eu não vejo o processo, eu nem entendo o processo, mas eu acredito. Usando desses limites, nós podemos, de uma forma muito míope, conceber a existência de Deus. Daí a necessidade de respeitar o nosso Deus, o Deus do outro, que é o mesmo, mas ele é visto de ângulos, cores, tamanhos e nomes diferentes. Mas ainda assim é o mesmo Deus. E esse Deus ele não é muito fácil de entender, porque ele é um conceito muito novo para nós, que tínhamos nos habituado a conceber.
Um Deus sendo um velhinho, sentado lá no céu, o dia inteiro olhando para nós. Momento Espírita, um pedacinho do texto Sentir Deus. Está lá no site momento.com.br. O professor entrou na sala de aula, encontrou os seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus. E como poderiam acreditar que Deus existe se não podiam vê-lo? Percebendo o nível da discussão filosófica das crianças, ele colocou sobre a mesa 2 copos com água transparente, né? Copo transparente com água. E perguntou para as crianças se elas podiam notar alguma coisa diferente entre um copo e outro. E eles responderam que não tem nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o professor deu a cada uma delas uma colher, pedindo que elas provassem um pouquinho do conteúdo de cada copo. E depois ele perguntou: e aí, vocês afirmam que são iguais? E a resposta foi outra: não. Num dos copos a água é doce e na outra não. Então o educador disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência, é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver é preciso um sentido a mais. Enquanto nós não desenvolvemos esse sentido a mais, procuremos entender Deus, sentir Deus, através de uma brisa que nos refresca, que nos aquece, no nascer e no pôr do sol, no ir e vir das marés. E aí nós vamos conseguindo sair dessa visão acanhada do nosso sentir. E quando falarmos de Deus, possamos abrir o coração e enxergar muito além. E Emmanuel, ele continua, ele diz assim: qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor? Basta-lhe para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações que solicita. Ao pedirmos alguma coisa a Deus, a partir do momento em que nós fazemos a prece, que nós pedimos, devemos aguçar os nossos sentidos e começar a reparar nas coisas, nas pessoas que conhecemos, nas que não conhecemos, porque Deus responde sempre. Mas nem sempre do jeito que nós queremos, nem como nós pedimos, porque Ele responde em essência. E isso dificulta o nosso entendimento, a sua resposta. E Emmanuel, ele disse que Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Então, ao pedir, faça silêncio na alma para poder ouvir. Porque a resposta de Deus não virá através de demonstrações espetaculosas e nem com respostas óbvias. Esses tempos eu fui fazer uma palestra, até vou contradizer aqui o Emmanuel. Eu sou meio perdida. Imagina à noite, na região metropolitana, eles estavam consertando as ruas e eu dizia: Senhor, eu estou perdida. Eu tinha um ponto de referência que eu sabia qual era, mas era o único. Aí aparecia a placa mostrando onde é que eu tinha que fazer as voltas lá.
Aí tá, ai, me acalmava, ia. Daqui a pouco não tinha uma placa nenhuma, dizia, Senhor, estou perdida. Andava mais um pouco, outra placa. E assim foi até uma hora que eu cheguei, estava o ponto de referência. Falei, valeu, me achei. Então estava bem óbvio e ele estava desenhando. E ainda assim, cada vez que eu perdia uma dessas placas, eu dizia, ó, eu estou perdida. A falta de fé. Se eu estou indo fazer um trabalho em nome dele, vocês acham que ele não vai me levar até o lugar? Outro dia me perdi de novo, trocou a rua, uma quadra, mudou a mão e eu já não sabia mais onde eu estava. E aí eu estava totalmente perdida, liguei para a pessoa, falei, ó, não sei se chego. Onde é que você está? Falei, não tenho ideia, porque naquelas alturas eu nem conseguia ler também placa de rua, né? Sei que, eu falei, eu vou tentar. Fui. Quando eu vi, eu estava na frente do centro. Dias inquietantes, aliado à falta de fé. Mesmo com Deus desenhando. E Emmanuel diz, em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, na voz de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Todos os recursos são utilizados para que a resposta chegue até nós. Nós podemos passar pela resposta de Deus sem nem perceber, se não estivermos em silêncio e vigiando para receber a resposta. Eu tenho certeza que já aconteceu de você receber um WhatsApp e dizer, gente, eu precisava disso aqui hoje. Eu vejo muito isso no canal Momento Espírita e eu vejo muito isso no canal FEP, nas palestras. As pessoas escrevendo lá, eu precisava disso hoje. Mas eu pedi e eu estou ligada na resposta. Emmanuel diz que as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, até subirem do coração ao cérebro e descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação, pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa com quem você abre seu coração, nas palavras escritas, nas emoções que te desabrocham, na alma, nas ideias imprevistas que surgem no teu pensamento a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Questão 244 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos veem Deus? E eles respondem, os espíritos inferiores, que somos nós, o sentem e adivinham. Então Deus se comunica conosco através do sentir, se dá quando Deus se manifesta em nós, quando nós somos intuídos. Às vezes a gente está falando alguma coisa e vem uma ideia. Puxa vida, olha, era isso. É Deus intuindo. É descendo do cérebro para o coração. E adivinhar é quando Deus se mostra através das pessoas que cruzam o nosso caminho. E aí precisamos adivinhar, mas aqui não é nada de adivinhar, de, nossa, o que é isso? Não, é vigiar, é observar, é refletir os sinais que acontecem, porque Deus age de forma quieta. E Ele nos atende muitas vezes sem que nós tenhamos pedido. Está acontecendo uma determinada situação e a gente nem pediu para Ele. Mas Ele se antecipa e nos ajuda. Só que para isso eu preciso estar ligada nas coisas, nas pessoas.
E essas pessoas que vêm amando de Jesus, amando de Deus, não sabem que estão sendo instrumento para nos ajudar. Mas nós é que temos que ver, puxa vida, olha que bacana, Deus botou um anjo hoje no meu caminho. Porque ele disse o que você precisava ouvir. E muitas vezes eles vão dizer coisas que a gente nem sabia que precisava. Mas quando a informação vem, a gente diz, puxa, isso aqui é legal, eu vou fazer isso. E Jesus falou da necessidade de desenvolvermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para ver, ouvir e entender Deus. E Emmanuel termina o trechinho escolhido dizendo: recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvir as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-la, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes no momento e em nossa visão limitada, pareça contra nós. Isso daqui é muito importante. A assertiva do Emmanuel, quando ele diz da necessidade do silêncio interior, de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, reflexão sobre o que nós pedimos e nas respostas de Deus, para podermos aceitar, principalmente quando a resposta dele parece ser contra nós. Nossa, mas não foi isso que eu pedi. Ah, eu gostaria tanto de emagrecer, porque eu estou tão gordinha. Puta, veio uma doença. Ai, eu queria emagrecer, mas não assim, Senhor. E aqui nessa questão entra a nossa resignação. Resignação não é se conformar, é aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Porque muitas vezes a resposta vai vir como a gente olhando e dizer, credo, gente, não foi isso que eu pedi, não. E outras vezes ele vai dizer literalmente, não, você não vai ter isso. E aí, como é que nós vamos reagir? Será que Jesus morrer na cruz era uma vontade dele? Foi ele que escolheu aquilo? Ah, não, eu vou aqui cutucar os poderosos porque eu tenho muita vontade de morrer na cruz. Com certeza não, tanto que ele diz, afasta de mim esse cálice. Eu não estou feliz, mas ao mesmo tempo ele diz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a morte dele, e que ele não merecia, aqui para nós, né? Jesus não merecia morrer daquele jeito, já o não de Deus para nós é merecido. Mas a morte de Jesus se deu para que nós compreendêssemos que tudo que Deus designa faz sentido e tem um porquê, mesmo que nós não entendamos naquele momento. Porque eu tenho certeza absoluta que aqueles de nós mais velhos teve coisas que nós queríamos muito, que quando não aconteceu nós ficamos muito chateados, mas passado um tempo a gente olha para trás e diz, graças a Deus que não deu certo. Dias de ansiedade. Dias que nós queremos tudo para ontem. Sem parar para refletir se de fato aquilo que nós queremos é bom. O não de Deus para nós é merecido quando ele diz não. E não é porque ele não nos ama, não é porque ele quer judiar da gente, é porque nós precisamos aprender o não. Quantas vezes a gente diz não para o filho?
E muitas vezes até podendo fazer. Mas quando a gente diz não, a gente está querendo ensinar ele assim, ó, não é tudo que você quer que você vai ter, porque o mundo não vai te dar tudo que você quer. Então começa a receber não com carinho, com amor dentro de casa, para criar resistência para quando o mundo dizer não, porque o mundo não vai com carinho para cima do não. E quando Deus diz não, ele está seguindo uma programação. Olha, você nasceu para essa reencarnação não ter isso e não vai ter. Poderia ter, poderia, mas não merece. Vai ficar lá no cantinho pensando no que você fez. Eu tenho certeza absoluta que hoje, você, eu, já fizemos um pedido para Deus. Antes de vir para cá, a gente já veio pedindo. E eu quero que você pare e pense. Qual é a resposta de Deus para o teu pedido de hoje? Eu quero que você avalie se as suas atitudes estão de acordo com o que você pediu. Porque oração sem atitude são palavras vazias. Não espere nem resposta. Porque se eu peço, eu tenho que trabalhar para ter. Porque se eu pedir e ficar sentadinho, de bracinho cruzado, nem espere resposta, porque não vai ter. E esses dias inquietantes que nós estamos vivendo de um modo geral no planeta, não é por primeira vez. Temos um livro em lançamento, está lá na nossa livraria, que se chama O Essencial, que é de Divaldo Pereira Franco, pela psicografia do espírito Amélia Rodrigues. Indico. E é um trechinho, já na introdução, ali já no começo, ela diz: aqueles eram dias tormentosos, semelhantes a estes. O monstro da guerra devorava nações. A loucura do poder temporal escravizava as vidas nas malhas fortes da sua dominação impiedosa. O ser humano valia menos que uma animalha. As multidões que acorriam para vê-lo e ouvi-lo eram mais ou menos iguais às de hoje, ansiosas e sofredoras. Onde Jesus chegava, nada permanecia como antes. Seu incomparável canto ainda prossegue há 2000 anos, incessante, convidando com invulgar ternura: vinde a mim e eu vos consolarei. E hoje, como naqueles dias de turbulência e de incompreensão, de poder mentiroso e arrogância doentia, a sua música prossegue e é ouvida somente por aqueles que silenciam o tormento, deleitando-se com seu convite. Ele veio como a primavera de bênção, para sempre, e nos aguarda. Nossos dias não precisam ser inquietantes. Confiemos. Deus nos sustentou ontem, nos sustentará hoje também. Muito obrigado pela companhia dos senhores e que Jesus nos acompanhe de retorno aos nossos lares.